Buenas, Moacir Toledo. Vamos fazer uma aula agora aqui de hiperplasia prostática benigna, hiperplasia benigna de próstata no idoso, aula de habilidades. Vamos para minha tela. Hiperplasia benigna de próstata. Então, a próstata é uma glândula fibroelástica, teria consistência parecida com a do nariz ou aqui da região tenar e pesaria entre 20 e 30 gramas do tamanho normal, mas ela tende a crescer, hipertrofiar com o tempo e ela está ao redor da uretra, na base do pênis, e ela tem uma zona central, uma zona de transição, que é a que prolifera, e uma zona periférica, que é a que mais vai crescer quando for maligno, quando for hiperplasia benigna, quando for maligno, tende a crescer mais a de fora. Aumenta a prevalência da hiperplasia com a idade, quanto mais idade, mais prevalência, até os 60 anos, aí cerca de 50% dos homens têm aumento, e aos 80 anos, cerca de 80% vai ter aumento. E existe uma forma hereditária de hipertrofia que se aparece mais cedo de uma forma mais proeminente. A etiopatogenia disso ele tem uma influência endócrina e metabólica. Né? Os hormônios colaboram para o aumento, DHT principalmente, e metabólicos, processos relacionados à síndrome metabólica, processos de inflamação crônica, são responsáveis pelo aumento da próstata. A testosterona maior, quem tem mais testosterona está mais protegido, se acreditava antes que favorecia, mas não. Quanto mais testosterona temos, mais os receptores androgênicos vão estar ocupados. E se a gente tiver uma baixa de testosterona, porque está convertendo mais para estrogênio, como no caso dos homens obesos, esses receptores androgênicos vão ser ocupados pelos hormônios androgênios e aí sim vai favorecer a hipertrofia. A hipertrofia está mais relacionada ao DHT aumentado e não à testosterona. E o aumento de estrogênios aumenta a disputa pelos receptores androgênicos, como falamos aqui. E a síndrome metabólica, né, obesidade, hipertensão, sedentarismo, aumento de insulina, todos secretam mais fatores inflamatórios que vão favorecer a hipertrofia. E a fisiopatologia, a zona que aumenta é a zona de transição que prolifera, que aumenta e vai aumentar a glândula. Um aumento da glândula causando compressão mecânica e funcional. Então, o simples aumento da glândula comprime a uretra e também a musculatura que tem também essa hipertrofia comprime mais esse aumento como um todo. E isso vai causar obstrução uretral, né, além de hipertrofia do músculo detrusor e uma vesícula, uma rigidez maior da vesícula com essa musculatura aumentada, vai deixando a vesícula, a bexiga menor ainda. E as manifestações clínicas vai ter sintomas obstrutivos e sintomas irritativos. Os obstrutivos, o que vai aparecer para o paciente é a hesitação. O paciente vai fazer xixi e demora a começar a fazer o xixi, e até começar tem uma hesitação. Tem o jato fraco e afilado, a intermitência, está fazendo xixi, tem que fazer força e continua fazendo xixi, não é contínuo o xixi. Tem um gotejamento terminal no finalzinho, fazendo força, só sai um gotejamento. E o paciente tem a sensação do esvaziamento incompleto, e isso o ultrassom também vai poder mostrar um volume residual. E tem um gotejamento pós-miccional, que é diferente do gotejamento terminal, onde o paciente ainda está urinando e está gotejando. Aqui ele acha que terminou, guardou o pênis ali na cueca e depois volta a molhar a roupa e causa constrangimento. E o idoso pode ir ficando com aquele mau cheiro de xixi por causa desse gotejamento pós-miccional. E os sintomas irritativos se dão pela bexiga que vai ficando menor. O músculo detrusor ele vai se hipertrofiando, a bexiga vai ficando mais rígida, ele fica mais reativo, a bexiga vai ficando menor. E isso vai causar urgência urinária, o paciente sente vontade de xixi logo, tem que fazer logo. Polaciúria, vai urinar mais vezes. Noctúria, vai ter que levantar mais vezes à noite para fazer xixi. Importante lembrar também de aferir a glicemia, por causa do diabetes, pode fazer isso e confundir. Incontinência de urgência, o paciente tem que fazer xixi, ele não consegue esperar chegar até fazer xixi. Incontinência por transbordamento, ele não sentiu a urgência para urinar, mas a bexiga, como está cheia, ela acaba transbordando sem o paciente perceber. E como que se faz a avaliação dessa hiperplasia prostática clinicamente? Existe um score internacional de sintomas prostáticos, né, que é divulgado pela OMS, né, foi outra associação que fez, e a OMS aperfeiçoou. Então, é o Índice de Sintomas Prostático Internacional. Tem 7 perguntas e você vai avaliar de 0 a 5, conforme o número de eventos que acontece, e ela serve para definir e avaliar o tratamento. Porque se o paciente tiver grau leve de sintomas prostáticos, até 7,
o tratamento é expectante, né? Ou seja, não vai fazer, a menos que tenha algum constrangimento, alguma repercussão social, é que vai se iniciar algum tratamento. Os casos moderados requerem tratamento geralmente medicamentoso e casos graves pode até requerer tratamento cirúrgico, com mais de 20 pontos. Então, aqui está a escala. Então, tem que fazer as perguntas para o paciente e responder. Então, desde acontecer em uma vez em cinco, uma vez em cada cinco, metade das vezes, cerca da metade das vezes, mais da metade das vezes, quase sempre. Então, no último mês, quantas vezes você teve a sensação de não esvaziar completamente a bexiga após terminar de urinar? Bom, pode ser desde sempre, nenhuma vez, apenas uma vez a cada cinco, metade das vezes. No último mês, quantas vezes você teve de urinar novamente menos de 2 horas após ter terminado? No último mês, quantas vezes você observou que ao urinar parou e recomeçou a intermitência, né? No último mês, quantas vezes você observou que foi difícil conter a urina, a urgência urinária? No último mês, quantas vezes você observou que o jato urina estava fraco, jato fraco e afilado? No último mês, quantas vezes você teve de fazer força para começar a fazer xixi, a excitação? No último mês, quantas vezes em média você teve de se levantar à noite para urinar? Ó, desde 5 vezes até nenhuma vez, que estaria bom. E a última pergunta é qualidade de vida, né? De excelente é 1 e 6 péssimo. Então, o paciente vai dar uma nota para a qualidade de vida dele. E se chegar naquelas pontuações, menos que 7, geralmente não precisa tratar. E que complicações podem ter essa hiperplasia prostática? Além desses sintomas que o paciente fica sofrendo, ele pode ter complicações que requerem intervenção. A principal delas é a obstrução aguda, estancar a urina. O paciente faz um bexigoma e não consegue urinar. Cerca de 10% dos pacientes vai acontecer isso e a maioria deles vai recorrer. Então, é um paciente muitas vezes que vai caminhar para tratamento cirúrgico. Infecção do trato urinário e prostatite ocorre por causa de uma urina residual e uma estase. 5% dos pacientes vão fazer infecção do trato urinário e prostatite. Litíase vesical também vai poder fazer cálculo na bexiga. Falência do detrusor, o músculo detrusor entra em falência, de tanto contrair, ele entra em falência, também isso vai acarretar mais volume residual, mais dificuldade para urinar. Insuficiência renal aguda e crônica, de causa pós-renal, né? O paciente vai ficando com a urina represada, vai fazer infecção, vai fazer obstrução e pode causar insuficiência renal. E uma hematúria por ruptura de vasos na submucosa. Mas quando acontece hematúria, tem que pensar também em neoplasia e quadro de litíase, pode estar associado. É menos comum a hematúria só por causa dessa ruptura. Pode estar acontecendo tanto também infecção prostática, fazendo sangramento, as neoplasias, né, câncer e litíase renal. Para o diagnóstico da hiperplasia, o diagnóstico é a história clínica desses sintomas urinários, de excitação, intermitência, jato afilado, urgência urinária, poliúria, noctúria. Isso vai trazer o diagnóstico para a gente. E a gente precisa investigar outras causas mais pontuais, se ver se não tem infecção urinária, que pode estar associada à febre, sintomas neurológicos, né, paciente que teve AVC, trauma, sinais para bexiga neurogênica, vamos ver ali adiante o exame que sugere bexiga neurogênica. Traumas e cirurgias, a hematúria tem que pensar em câncer, litíase também, a infecção prostática. Medicamentos em uso, alguns medicamentos podem fazer retenção urinária, e né, os noradrenérgicos, aí, os antidepressivos psíquicos às vezes fazem retenção urinária. O toque retal, então isso tudo foi a história, agora o toque retal tem que ver a característica fibroelástica da glândula que é normal, ou se tem nódulos endurecidos, pensar em neoplasia. Tônus e sensibilidade do esfíncter anal, fazer o toque retal vai verificar se tem sensibilidade no ânus e se tem um tônus, e o reflexo bulbo cavernoso. Fazendo o toque retal, apertar a glande do pênis e vai ter o reflexo do ânus esfíncter anal contrair para ver se está preservado. Se não estiver preservado, tem que pensar em sintomas de bexiga neurogênica, assim como a falta de tônus e falta de sensibilidade do esfíncter anal. E ainda mais do diagnóstico, a urinálise para procurar sinais de infecção urinária, né, piúrias, leucocitúria, e a hematúria também sugere infecção urinária junto com a litíase. E exame de função renal, principalmente vigiar a creatinina, que denota melhora a função renal, a ureia pode estar influenciada pela alimentação, mas vigiar a creatinina nesses pacientes tem que cuidar para não fazer insuficiência renal de causa pós-renal.
E o PSA, o antígeno prostático específico. O normal é menor que 4, entre 4 e 10 sugere mais hiperplasia benigna, acima de 10 sugere mais malignidade, né, câncer, mas não é bem certo isso. E um aumento muito grande. O paciente tinha 2, de repente passou para 6, 8 de um ano para o outro, não sugere hiperplasia, sugere mais quadro infeccioso. A PSA aumenta muito devagar. Grandes variações, pensar na prostatite, isso que eu estava falando. Ainda do diagnóstico, né, para selar a ultrassonografia de vias urinárias, que vai ver a espessura da parede da bexiga, para pensar nos sintomas irritativos, o volume e peso da próstata, vai ver o tamanho dessa próstata, e o resíduo pós-miccional vai ser estudado nesse ultrassom. E se o paciente precisar mais ir adiante, é melhor ir para o urologista, né? Quando tem alguma incompatibilidade, não fecha, são muitos sintomas, e a próstata está pequena no ultrassom, não tem infecção ou já foi tratado e as coisas não estão boas, o paciente vai fazer estudo urodinâmico e cistoscopia, mas aí já a cargo do urologista para avaliar bexiga neurogênica e algumas outras causas aí mais específicas. E o tratamento, como que vamos tratar? O tratamento vai ser expectante ou conservador naqueles pacientes que não têm repercussão clínica, não têm sofrimento e o score for menor que 7. E esse tratamento conservador ele é também comportamental, porque ele não inclui medicação. E pode, se o paciente já tem sintomas, passa de 8 no score, ele vai fazer tratamento medicamentoso ou isolado ou combinando 2 tipos de medicamentos e pode chegar até o tratamento cirúrgico. O comportamental são os pacientes com sintomas leves, sem repercussão, até 7 no índice de sintomas prostáticos. Né? Vai ser redução da ingesta hídrica à noite, principalmente, para ele não ter a noctúria. Exercícios de treinamento vesical. Não conheço esse exercício de treinamento vesical. Acredito que isso fique a cargo da fisioterapia, fazer esse treinamento com o paciente. Redução de álcool, cigarro e café, que são irritativos da bexiga. E mais adiante aqui, o tratamento conservador comportamental, o tratamento medicamentoso. São 2 tipos: alfa-bloqueadores e inibidores da alfa-5 redutase, que vão diminuir a formação de DHT para ter menos estímulo da próstata, mais para as próstatas maiores. Os alfa-bloqueadores é a daxazosina e a tanzulosina, são medicações orais e têm um efeito imediato por relaxar a uretra, relaxar a musculatura que contrai ali a próstata e uretra, e com isso melhora o fluxo urinário, melhora os sintomas urinários ali, alfa-bloqueadores. E eles têm efeito imediato e é dose dependente, você pode aumentar a dose. Os inibidores da alfa-5 redutase têm a finasterida e a durasterida, e são para próstatas geralmente maiores, acima de 40 gramas. E o efeito dele começa a partir de 6 meses. Então, a terapia combinada, eu acredito que vai ser para aqueles pacientes que estão sintomáticos, precisam do alfa-bloqueadores e também têm uma próstata aumentada. Você já vai começar a investir com a finasterida ou a durasterida, para a longo prazo ele poder ficar sem a medicação, tendo uma redução do tamanho desta próstata. E o tratamento cirúrgico vai ser encaminhado, evidentemente, para a urologia, os pacientes que tiveram obstrução, os pacientes que têm hematúria, os pacientes que estão evoluindo com insuficiência renal, com cálculo renal ou cálculo de bexiga. E eles, tratamento cirúrgico, podem ser por ablação, que é minimamente invasivo, ressecção transuretral e a cirurgia aberta para próstatas grandes, aí chegando a quase 100 ml, acima de 75 parece que todo mundo vai tratar, e quando está com 80, 100 ml de volume, provavelmente vai fazer cirurgia aberta para ressecar melhor isso daí. Agora nós vamos mudar de assunto, vamos voltar para osteoporose, vamos para outro assunto, vamos encerrar essa aula de hiperplasia benigna de próstata do paciente idoso e continuamos depois com a aula de osteoporose também relacionada à avaliação do paciente idoso. Deixe seus comentários, suas perguntas aqui para a gente seguir esse debate, dá teu like no vídeo e vamos para uma próxima aula.